Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à aula 5 do curso de Programação de MQL5. Nessa aula nós veremos a criação do painel do robô, como que a gente importa uma logo, tá? Para arrastar, ao arrastar, né, o robô para o gráfico. E vamos ver também um setup aí diferente, né? A gente já viu como fazer setup simples usando um indicador simples com um buffer e indicador também, a setup também baseado em preço, né? Hoje nós vamos ver setup um pouquinho mais complexo, usando um indicador com mais buffers e também importando indicador externo, tá? Então é uma aula bem completa, tem que prestar bastante atenção. Se você ainda não baixou o código do curso, é muito simples. Você acessa instagram.com/en.invest, vem nesse post aqui, tá? Curta e comente nesse post, me siga e envie um direct para mim pedindo o código. Olha, estou fazendo o curso de MQL5, me envia o código. Aí eu vou te enviar o código completo do curso, tá? Até essa aula, beleza? Então vamos lá. Primeiro item, a loginho aqui, ó. Como que eu importo a logo, né, que aparece aqui? É bem simples, tá? Lá no código, você vai digitar aqui, ó, no início do código. Você vai colocar property, aí você vai colocar icon e coloca o nome da tua logo, seguida de .ico, tá? É claro que vai ter que ter um arquivo, né, na mesma pasta, ó, beleza? Aí o arquivo ele tem que ser nessa extensão, ICO, e a resolução 200 por 200, tá? A dimensão dele. Então, você não pode abrir ele no Paint, salvar ele como .ico achando que vai funcionar. Não. Salva ele como JPG, normal. Aí você vai no Google e procura um conversor de JPG para ICO, tá? Achou o conversor? Beleza, só você converter o arquivo e colocar na mesma pasta, né, do teu robô, aí fechou. Agora, olha só, vou atualizar aqui, quando eu arrasto para o gráfico, tá ali a logo, tá bom? Agora a gente vai criar o painel, tá? O painel, ele nada mais, nada menos, é um objeto, tá? Então a gente vai ter que criar um retângulo, deixa eu até desenhar, vai ser um retângulo, tá? E dentro desse retângulo, alguns objetos de texto, né? Por exemplo, resultado do dia, resultado da semana, do mês, resultado total, e aqui do lado o valor, né? Então, aqui vai ser um texto comum e aqui vai ser um objeto de texto que nós vamos ter que atualizar ele, né, com funções que devem retornar os resultados, né? Aí a gente cria duas funções, uma para criar o painel e outra para atualizar as informações do painel, beleza? Então, duas funções diferentes aí, tá? Então, vamos lá. Para você criar objetos, você pode simplesmente vir aqui, Object Create, aí você põe 0, que é o ID do gráfico, né, 0, e daqui você põe o nome, ó, por exemplo, retângulo, painel, exemplo, fundo painel, né? Aí você vai colocar o tipo do objeto, assumindo 0, 0, 0, tá? Então aqui você criaria um retângulo, por exemplo, né? Porém, eu uso uma classe para isso. Vocês lembram o que é classe, né? A classe ela é uma estrutura de funções, como por exemplo aqui, ó, tem a classe CTrade, que a gente já viu lá no passado, né? Tem uma classe que eu criei que é só puxar daí a informação que eu quero de uma forma muito mais prática, ó. É uma classe chamada painel. Aí quando eu quero criar um painel, eu só digito o seguinte, ó, eu quero criar um retângulo, por exemplo. Painel, ponto, aí eu coloco o nome do que eu quero criar, entendeu? Então é muito mais... Opa, é painel... Ah, ele estava atualizando. Painel, ó, que é o nome da função, né? Painel, ponto. Aí aqui eu coloco o nome do que eu quero criar. Retângulo, um texto, eu não preciso ficar criando daí objeto, create, nada, tá vendo? Olha, já até me pergunta aqui qual que é a distância x, y, tudo, ó, porque eu já pedi aqui dentro da minha própria função, ó, tá vendo? Da própria classe daí, né? As informações que eu preciso é muito mais prático, tá? Para a gente criar esse painel aqui, nós vamos usar um retângulo, texto e botão, beleza? Então aqui eu vou criar uma função, chamar ela de void, né? Uma função de execução, criar painel. Eu vou declarar aqui algumas variáveis, largura, painel,
X distância, cor da borda e cor da fonte. Agora eu importo aqui o painel, né, a classe, compilo para ver se está tudo certo. E aqui eu só vou colar já um painel padrão, tá? Que eu já tenho um painelzinho, que aqui ele vai fazer o seguinte, olha só, vou até compilar, ó, deu um erro aqui, altura painel. Vamos definir a altura dele aqui, vou colocar uns 260. E falta também nome estratégia. Vamos colocar ele aqui em cima, ó. Vamos fazer uma string nome estratégia. Expert. Dá esse nome padrão, né? Nome da estratégia. E aqui, exibir painel true. Então, exibir painel, tá? Ó, vou compilar, foi. Aí aqui no criar painel, eu faço assim, ó. Se exibir painel for false, retorna, né? Você não vai seguir fazendo o código, você vai retornar daqui para lá, tá? Então daí não cria o painel, né? Se ele for falso. Agora eu pego essa função aqui, vou lá no meu onTick. Ficou muito clean esse onTick, né? Ficou muito bom. Aqui nós vamos colocar criar painel. Ó. Beleza? Agora, olha a mágica, iniciar. Olha o painel ali, ó. Tá criado, tá vendo? Simples assim, bem fácil. Se eu colocar aqui como painel false, ele não vai criar o painel. Beleza? Para backtest, o ideal é que você não crie painéis e tudo mais, que senão fica muito lento, tá? Até aproveitando que eu toquei nesse assunto, sabe quando você tem aqui um robô que aparece aqui em cima um comentário assim, desenvolvido por tal, sabe? Então, isso daí, para você fazer isso, é só você digitar assim, ó, comente, aí você fala desenvolvido, exemplo, tá? Aí olha só o que vai acontecer. Vou executar aqui o backtest, olha lá. Só que isso daqui deixa o backtest mais lento, percebam, ó, tá acelerado no máximo, olha a velocidade do backtest. Agora, eu vou remover esse cara. Eu posso comentar ele, como já mostrei para vocês, ou simplesmente remover, né? Ó, vou remover e vou rodar de novo. Olha a velocidade agora. Percebe? Então, evite comentários, tá? Aí, principalmente para backtest. Então, o que você pode fazer? Ah, não, mas eu quero um comentário só para pregão. Aí você chama uma função, uma lógica aqui, um if. Se mqlinfointeger, mqltester. Se for mqltester, true, tá? Você não poderia fazer isso daqui. Então, eu falo assim, ó, eu quero só se for false, você faz o comentário. Se for true, ele não vai fazer. Então, o testador é falso, ou seja, não está fazendo o testador, né? Não está no backtest? Não está. Então tá, daí comenta. Agora, se tiver, não comenta. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Não fez. Só que se eu arrasto ele para cá, né? Olha lá, tá lá. Beleza? Aí aqui eu tinha mostrado já para vocês, né? Mas se você quiser comentar um trecho do código, você não precisa ir colocando barra do lado assim, de tudo que você quer comentar. Não. É só colocar barra, asterisco, fecha, asterisco, barra. Tá? Igual eu fiz aqui. Vou até deixar salvo isso para vocês terem como exemplo. Então, próximo item aqui que nós veremos. Nós fizemos um robô baseado em cruzamento de médias, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer o setup de cruzamento de média. Só que agora, nós vamos usar a média móvel, ela tem um buffer só, né? Como a gente já tinha visto. Se eu venho aqui, ó, Ctrl D, janela de dados, perceba que só tem ela aqui, né? Porém, se eu utilizo, por exemplo, banda de Bollinger, olha só, banda de Bollinger, Ctrl D, ela tem 3 informações. Perceba, eu tenho o up, o low, né, lower, e o middle, que é a banda de cima, superior, inferior e a do meio, né? Então aqui seria o buffer de posição 0, de posição 1 e posição 2, tá? E a gente vai incluir agora um setup assim no nosso robô.
Tá? Então, os indicadores eles sempre são baseados em buffers. E o indicador ele pode ser interno, né, nativo do MetaTrader, com um buffer só, no caso a média móvel, ter mais buffers sendo nativo, ou externo, né, você importa o indicador de fora. Nós já vamos ver isso também. Eu já mostrei para vocês o que? Utilizar setup usando um indicador interno com um buffer só e usando preço. Né? Agora eu vou mostrar com 2 buffers interno, beleza? E vou mostrar também o externo sendo importado, tá? Aí essa metodologia de um buffer, 2 buffers, externo é a mesma coisa, tá? Eu vou importar um indicador simples só para mostrar para vocês como que funciona essa importação e tudo mais, beleza? E como que você identifica onde está o buffer também do indicador. Beleza, então vamos lá. Eu não quero perder a estratégia média móvel, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero poder selecionar qual estratégia eu vou usar, né? Só que eu quero selecionar, não quero ir por true ou false, porque eu posso muito bem colocar aqui parâmetros a estratégia, ó, vamos colocar aqui estratégia, médias móveis. Eu posso simplesmente fazer um true ou false aqui nela, né? Eu posso usar ela junto com outra e com outra, daí o teu robô ele vai entrar quase que o tempo todo, né? Acaba não tendo muito sentido. Então, o ideal é a gente criar um enumerador. Tá? O que é o enumerador? É um combo box, é aquela caixinha que você seleciona uma opção e aparece várias para você selecionar dentre várias opções, tá? Aí essa caixinha a gente vai chamar de estratégia, beleza? Porque é onde a gente seleciona daí qual estratégia nós vamos rodar. Então a gente vai chamar esse enumerador de enum estratégia, tá? E daí aqui a gente vai chamar médias, vamos chamar Bollinger e custom, tá bom? Ó, aqui eu coloco um comentário, médias móveis, bandas de Bollinger, custom, de customizado, né? Eu compilo, foi certo. Se você não pôr esse ponto e vírgula lá, já dá erro, tá vendo? Então tem que ser desse jeito aqui. O último também não pode ter vírgula. Ó. Ah, ele até aceitou. Geralmente não pode ter vírgula não. Beleza. Então agora aqui, nós vamos selecionar aqui embaixo, input, enum, estratégia, daí nós vamos chamar ele de imp estratégia, só para facilitar ali. E vamos colocar aqui médias como padrão, tá? Estratégia utilizada. Ó, compilo. Vamos ver aqui como que ficou. Olha só. Tá vendo? Ó? Médias móveis, custom, então você vai selecionar. Que legal, né? Tá ficando muito completo o robozinho, né? Ó, já tem turn stop, break-even, parcial, controle por tempo, tá muito bacana mesmo. E agora mais estratégias. Tudo isso de graça, incrível, muito bom o curso. Então agora a gente vai importar aqui o indicador, né? Eu vou fazer ele separado o handle dele, tá? Então nós vamos fazer handle Bollinger, beleza? Aqui eu já vou, não, vou deixar só esse. Aí aqui embaixo, ó, perceba que a gente está carregando esse handle das médias, né? Só que eu só vou carregar ele se eu for usar a estratégia de média, tá? Então, se input de estratégia for igual a médias, aí sim, você vai carregar esse handle aqui, tá? Senão daí ele não vai carregar, né? Aí aqui, se input estratégia for igual a Bollinger, aí você vai carregar esse handle aqui. Então, qual é o handle? Handle Bollinger igual iBands, tá? É assim que se chama o Bollinger, iBands. Símbolo, o símbolo do gráfico. Período, período do gráfico. Aí agora entra aqui os parâmetros da banda de Bollinger, né? Período banda. Vou colocar assim. Ó, vou até tirar um print aqui. Tá? Vou colocar aqui. E vamos lá. imp1, opa, bb1, bb2, bb3, bb4. Tá? Ó, ele vai dar erro que não encontrou a variável. Agora, chart indicator add 0, 0, porque vamos colocar tudo na janela principal. E o que? Qual é o handle do indicador que eu quero? O handle da Bollinger, né?
Então aqui eu adiciono ele, tá? Agora eu vou ter que vir aqui. E o que eu fiz aqui para a média móvel eu vou fazer para a Bollinger. Deixa eu dar uma olhada nesse sinal inverso, se ele está onde? Tá na lógica. Tá. A gente vai pegar ele, nós vamos passar ele aqui para cima. Beleza. Então agora, vamos dar uma olhada aqui na nossa colinha. Período da média, né? Então, são quantos inputs? 1, 2, 3, 4. 4. Né? Então, imp 4, imp 2, 3, imp 4. Quais são os tipos do input? É um inteiro. É um inteiro, MA shift. Está escrito aqui, ó. Um double e um inteiro. Só que esse último inteiro ali é um preço aplicado, né? Então, aqui é diferente. É IN1 applied price, tá? BB4, né? Aqui eu estou colocando imp, mas é BB o nome do input. Qual vai ser o período padrão? Vamos colocar 20. Qual vai ser o deslocamento? 0. O desvio, eu acho que é 0,2, né? Na Bollinger, vamos ver aqui. Não, é 2,0. 2. E o preço, price close, tá? Então agora aqui a gente vai comentar ela. Ó. Então aqui, período. Deslocamento. Desvio. Né? Desvio. Preço. Compilar. Opa. Ah, tá. Faltou uma ponto e vírgula aqui, ó. Beleza, né? A gente importou ela aí. Tá. Estratégia bandas de Bollinger. Então agora a gente vem aqui na lógica, tá? E nós vamos fazer o seguinte aqui. Se a lógica de cruzamento de médias. Se estratégia, acho que é imp estratégia for médias, ele vai fazer aqui toda a média móvel, tá? Eu vou colocar, eu poderia fazer um pouquinho diferente, mas é bom até para a gente exercitar aqui, tá? Ó. Então, se a estratégia for média, ele vai executar todo esse trecho aqui, beleza? Agora, se não for média, a estratégia é banda de Bollinger. Então, aqui, ó, Bollinger. Aí, o que eu preciso importar? Qual que é a estratégia que nós vamos fazer, tá? Antes de mais nada, né? A gente tem aqui a média superior, inferior e a central. Se o candle, tá? Ele fechou fora, então aqui é o fechamento. Aí ele abriu aqui, fechou dentro, tá? Então, a abertura dele é fora, o fechamento dele é dentro. Só que ele também tem que fechar acima da banda inferior, ele tem que fechar dentro aqui, tá? Nós teremos uma venda. Se for o contrário, tá? Então ele fechou fora e depois fechou dentro, aí nós temos uma compra, beleza? Essa vai ser a estratégia clássica, né? Clássica. Então vamos lá. Bollinger, eu preciso então importar superior e importar inferior, né? Então aqui eu vou colocar superior vai ser um buffer, inferior vai ser outro. Qual é o handle? O handle do Bollinger. É o mesmo, é um indicador só. Então aqui eu vou inverter o sinal, né? Então array set é series para
eu inverter a ordem do array. Não lembro de ter mencionado isso aqui, né, ao longo do curso, mas acredito que sim, né? Mas um array ele é composto por uma série de dados, né? Então você começa aqui com o dado número 0, 1, 2, né, a ordem dos dados. Quando você usa o array set series, esse último dado aqui, que na realidade é o número 5, né, ele passa a ser o 0. Aí ele inverte a ordem, tá? Para a gente conseguir trabalhar, né, melhor aí com as informações salvas no array. Afinal, eu não sei o tamanho do array, né? Daí eu teria que fazer um array size e tudo mais, só para saber o tamanho do array para eu ficar consultando aqui e tal. Desnecessário, né? Sendo que eu posso muito bem fazer um array set series, como eu fiz aqui. Aí, quando eu coloco 1, eu já sei que estou pegando a posição anterior do array. Se eu coloco 0, a posição atual. Então, aqui a gente vai fazer a lógica, depois eu vou olhar os buffers lá, tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Como que eu vou comprar? É baseado na banda inferior, né? Então, o que tem que acontecer na banda inferior? O candle anterior, tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar, tem que ser não é o candle anterior, né? A gente vai estar olhando o seguinte, aqui é o atual, né? Eu vou olhar o anterior e o anterior, porque a gente vai olhar candle fechado. Então, o que vai acontecer? Esse candle aqui fechou fora, tá? Aqui o fechamento. Esse cara aqui fechou dentro, aqui o fechamento. Nesse momento é que eu vou vender, bem no fechamento desse cara. Porque se for no candle aberto, ele pode vir para baixo, eu vendo, mas ele volta para cima. Pronto, já não é a confirmação, né, do setup que a gente quer fazer. Então, a gente vai se basear no candle fechado, tá? Então, nós vamos olhar assim, ó, inferior 2. O 0 seria o atual, 1 é o anterior, 2 é o penúltimo, tá? Então, a gente vai falar assim, ó, se o preço de fechamento iClose, underline symbol, period current 2, tá? Então, segundo, né, preço de fechamento, penúltimo também, for menor do que a banda inferior e o preço de fechamento, o seguinte, que seria o 1, for maior, a gente já tem então aqui o quê? Significa que já está assim, né? Fechamento menor, fechamento maior. Beleza, fechou fora, fechou dentro. Porém, eu também preciso que ela seja menor do que essa daqui, porque ela pode muito bem. Fechou aqui, de repente a outra fecha aqui, ó. Adianta entrar no trade? Não, né? Então não pode ser dessa maneira. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. E o preço de fechamento ele tem que ser menor do que a banda superior, né? Para ele ter ficado dentro. Tá? Então aqui a gente vai colocar a mesma coisa aqui embaixo. A gente inverte. O preço de fechamento tem que ser superior à banda superior. Preço de fechamento inferior à banda superior. E o preço de fechamento tem que ser superior à banda inferior. Né? Entenderam aí o fundamento, né? Se eu compilou tudo. Ah, mas será que a posição do buffer está certa? Eu estou trazendo 0, as duas posições. É óbvio que não está certo, né? A gente vai ter que olhar qual que é a posição. Então, qual que é a banda superior, qual que é a inferior? Tá aqui, ó. Ctrl D. Superior é o 0. Inferior é o 1. Tá? Então, aqui a 0 é a superior, o inferior é o 1. Caso você queira ver dentro do código do robô, é assim, ó, do indicador, né? Você vai lá, vai acessar o indicador, ó, acessei o código. Aí aqui embaixo ele vai ter, ó, index buffer. Tá vendo, ó? Set index buffer. E aqui ele vai mostrar quais são os buffers que foram definidos, tá? Como a gente pode ver, quando eu procuro pelo mlbuffer, olha, é uma simples média. Então, aqui é a média, o mlbuffer. O TL é uma soma, então é o superior. E o BL é o inferior, né? Então, olha só. Se eu vou lá no ML, quem que é o ML? É o 0. Então, o middle é o 0. O TL é o 1 e o inferior é o 2. Quando a gente olha ali no indicador, está errado, né? Vamos dizer assim. Mas por que está errado? Porque ele está plotando na label outra coisa, olha só. Ele está falando... Não, na verdade, na label ele está até, né? Middle, upper e lower.
Mas por alguma razão aqui o indicador, né, no MetaTrader veio upper, lower, middle, né, não está certo. Então é sempre bom você olhar aqui, tá? Então olha só, middle, upper e lower. Então 0 é o 1 e o 2, a gente tem que utilizar, tá? Então ó, não é 0 e 1, é 1 e 2. Vou compilar e agora a gente vai testar. Ah, tá, né? Não carreguei, não coloquei a estratégia, né? Então, estratégia, bandas de Bollinger. Colocar uma quantidade de contratos, colocar um stop loss aqui, take profit. Agora sim, iniciar. Olha lá, colocou a banda. Opa, deu um erro aqui. 320,52. Então, você pressiona Ctrl G para ir para a linha 320. Então, aqui. Ah, tá. Ele está falando que eu não tenho esse array aqui ó, na minha base de dados. Por quê? Eu só armazenei dois arrays. O array 0, 1. Pronto, são dois arrays. E eu estou constando 2, então eu tenho que armazenar 3 arrays, né? Se eu quero constar o número 2, tá? Então, olha só. Alterei. Agora sim, eu terei esse array na minha estrutura. Ó, tá dando invalid stops. Ah, tá, porque eu tô usando um outro ativo aqui. Eu pensei que era outro ativo e coloquei em outro. Mas paciência, não tem problema não. Só para ver aqui a estratégia funcionando é o que importa. Ó, fechou fora, fechou dentro, pegou a venda. Olha lá, já disparou o trading aí, o break-even, provavelmente. Olha lá, saiu no break-even. Vamos ver de novo se faz mais alguma. Olha lá, fechou fora, fechou dentro. Ó, fechou fora, fechou dentro. Mesma coisa. Fechou fora, fechou dentro. De novo. Ó, outra ali. Certinho, ó. Perfeito, né? Fechou fora, fechou dentro. Aqui tá perfeito. Aqui eu até identifiquei uma melhoria no código, tá? Que eu coloquei aqui. Se o horário início for igual a 0 e o horário término também, ele autorizar. Significa que eu não quero filtrar horário nenhum, né? Então, quando você deixa aqui 0, ele permite agora enviar trade. E outra melhoria é com relação a parcial, que ele está fazendo parcial, mesmo estando zerado, ele fica forçando a parcial. Então, aqui é o seguinte, se a parcial, ó, então, se a quantidade de contratos da parcial, lotes parcial, for igual a 0, ou a distância parcial for igual a 0, retorna, né? Não faça a leitura do resto do código. O mesmo aqui deve ser feito no break-even, né? Então aqui, se disparo do break-even igual a 0, retorna, né? Então não faça break-even se o disparo for 0. O mesmo para o trading. É só o trading que falta. Então, se trading for igual a 0, retorna, tá? Então, se tiver igual a 0 as informações, agora ele vai ignorar. Lembra que estava dando aquele erro de invalid stops? Então, agora vai parar. O mercado está fechado, executou. Tá vendo? Cadê o erro? Não tem mais erro de invalid stops, ó. Perfeito, tá? Agora a gente vai importar o indicador externo. Para isso, eu tenho que colocar o indicador na mesma pasta do robô, tá? E agora eu vou até atualizar aqui só para mostrar a questão de buffer. Ó, coloquei ele, um input só, ok. Esse indicador aqui é o Caracatica, né? Ele utiliza aí ATR para definição dos trades e tudo mais. Ó. E aqui o buffer dele é um buffer para venda, um buffer para compra, como vocês podem ver. Ó.
beleza? E o preço do buffer, ó, 6609, não é o mesmo preço do ativo, como vocês podem ver. Tá? Então, venda e compra. Se você não tem acesso ao código-fonte, como que você vai saber qual que é o buffer? É na tentativa e erro mesmo. Aí você vai ter que ir pela ordem aqui. O que eu faço é printar, entendeu? Eu printo o buffer, o retorno do buffer, coloco lá o buffer 0, depois o 1, 2, 3, e daí eu venho aqui no código e paro ele bem aqui o backtest. Daí eu olho, opa, o print tá igual, tá aqui? Tá igual, então esse é o buffer. Entendeu? Então é isso que eu faço. Nesse caso, venda é o 0, compra seria 1, né? Seguindo a lógica. Então vamos importar aqui o indicador. Ó, custom, nós vamos chamar ele de Caracatica. Tá? Então aqui embaixo, estratégia, Caracatica. E aqui, K1. Período. Né? Agora eu tenho que carregar um recurso, que é o meu indicador externo. Então eu vou fazer assim, ó, resource. Aí aqui eu tenho que colocar o caminho do meu indicador externo. Qual que é? Caracatica.exe5. O arquivo está ali. Tá? Agora eu vou criar o handle dele. Handle Caracatica. E aqui embaixo eu tenho que importar, inicializar o handle, né? Então, imp estratégia igual a custom. Eu chamo handle Caracatica. E aqui, ao invés de ser ibands, IMA, né, de chamar aí as funções de indicadores padrões, você vai chamar iCustom, tá? Underline symbol, o período é o do gráfico, e o nome do indicador, eles têm que pôr assim, ó, abre aspas, desta maneira, tá? Agora você põe o nome do indicador, que é o nome do arquivo. Fecha aspas. Vírgula. Aí agora você vai relacionar os inputs desse indicador. Ele tem 10 inputs, são os 10 que você vai relacionar aqui. No meu só tem um, só tem o K1, né? Então, dessa forma. Se eu tento compilar, olha lá, compilou bonitinho, tá? Então, agora a gente vai lá embaixo. E aqui, a gente vai colocar a outra estratégia. Vou organizar aqui. Tá? Então, aqui, Caracatica. Opa. É custom, né? Custom. E aqui é um buffer só. Vamos chamar ele de buffer mesmo. Não, são dois buffers, né? Sell e buy. Então, vamos chamar aqui de sell, que é o 0, como a gente já viu. O 1 é o buy. Então, handle Caracatica, sell e buy. Agora aqui embaixo, se sell 1 for maior do que buy 1, significa que o sell ele não é 0, né? Se buy 1, aqui é o contrário, né? Aqui é compra e aqui é venda, né? Então, por que maior do que o outro? Porque olha aqui, ó, o indicador. Quando é sell, ele não é 0, ó, tá vendo? E o outro é 0. Então, por isso, tá? Fiz aqui. Beleza. Vamos compilar. Carregou. Tá bom. Eu fiz o chart indicator. Add ou não? Deixa eu me lembrar aqui. Ah, ó, viu? Eu tava esquecendo aqui, ó. Aqui a gente adiciona o indicador no gráfico. Olha lá. Então agora vou inicializar. Ah, tá. Banda de Bollinger, né? Então aqui eu vou colocar até para inicializar. Cadê? Aqui. Caracatica. Tá? Período, deixei 20. Vamos ver se ele vai carregar. Olha lá. Carregou. Tá? Então aqui pegou a venda. Certinho, ó. A venda no Caracatica. Vamos ver se ele pega uma compra agora. Opa, pegou a compra certinho no fechamento do candle, tá?
Então a gente importou aí o indicador externo, né? E fez também o setup baseado nele, beleza? Tava esquecendo de um detalhe, a gente criou o painel, mas a gente não atualizou os dados dele. Perceba que ele fica congelado, né? A gente tem que atualizar os dados desse painel aqui, hein? Então, para isso, eu criei aqui uma função, né? Que eu carrego todos os nomes de objetos que estão lá na criação do painel. E aqui eu vou usando o object set, tá? Daí eu vou setando, ó. Set nessa string, né? O ganho do dia, o acerto do dia, pontos do dia e tudo, ó. Fazendo tudo isso. Aí eu criei aqui algumas funções para trazer as informações que eu preciso, tá? Então, já fiz essa parte aqui, já vai estar no código para vocês. Aí aqui, no onTick, o painel a gente não vai criar ele, ficar recriando no onTick, a gente vai criar ele só na inicialização do robô, tá? Então, vamos colocar ele aqui, ó, tá? Para criar ele na inicialização só, tá? Aqui embaixo, no onTick, a gente vai atualizar o painel. Então, aqui, atualizar painel. Na atualização do painel, né? Coloco atualizar painel, vamos carregar. E agora, eu vou lá na função atualizar painel e só vou processar ela se o painel estiver ligado, né? If painel for false, aí você vai retornar, né? Vamos ver aqui. Olha lá, atualizando agora sim, em tempo real aí as informações. Ok? É isso, funcionando. Todos os indicadores, a gente viu aí um curso bem completo, né? Vimos criação de painel, execução de trades, desde o zero, como colocar indicadores nativos do MetaTrader usando um buffer, mais de um buffer, indicadores customizados, importação de logo, limites diário, horário, trailing stop, break-even, parcial, né? Foi um curso, acho que muito completo. E diga-se de passagem, só para vocês terem uma ideia, isso aqui de básico não tem nada, né? E é um curso básico, tá? Eu tentei, assim, ser o mais completo possível, mas de básico realmente não tem nada, tá? Caso vocês queiram se aprofundar mais na linguagem MQL5, aí vocês podem me procurar, a gente pode fazer uma mentoria e tudo mais, e a gente pode se aprofundar um pouco mais, aperfeiçoando os seus conhecimentos, tá? Mas, falando do curso, é isso. O curso foi finalizado com sucesso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, me sigam, en.invest, e também se inscrevam no canal da EN Invest no YouTube. Desejo sucesso a vocês, bons trades e bons negócios.